Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Samara, idealizadora desse canal. Estamos no segundo vídeo da guirlanda. Então tem o primeiro, dá uma corridinha lá, assiste, faz aquela primeira parte, depois volta aqui e assiste conosco a segunda parte. E retornamos para a nossa segunda parte, em que vamos desenvolver o pontilhismo na guirlanda. Para quem não assistiu, temos a primeira aula em que nós desenvolvemos a decoupagem dessa plaquinha para colocarmos no centro da mandala. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Lembrando de novo da aula passada que nós achamos o centro da mandala, né? E verificamos a medida da plaquinha para colocarmos ela aqui no centro certinho. No vídeo passado eu já mostrei aqui as divisões que eu segui, que foram as divisões de 15, 30, 45, 60, 75 e 90, ou seja, eu vou dividir aqui o quadrante em 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada quadrante em 6 partes. Então, eu só vou fazer as linhas, porque elas já estão aqui marcadas. Eu usei o gabarito, as linhas rosas do gabarito, deixo aqui nos cards para vocês baixarem, se vocês ainda não tiverem. O gabarito é muito útil, pessoal, vocês usam ele, é muito rápido de usar, não tem que ficar procurando o ângulo. Então, lembre de baixar o gabarito e utilizar. E lá no próprio link, no próprio vídeo, eu explico como utilizá-lo, tá bom? Então, vou só marcar as linhas e já voltamos. Prontíssimo. Divididinho, certinho. Vou fazer o quê? Vou contornar agora essa linha demarcada que nós fizemos, eu vou contornar com esse boleador, o retinho, a ponta, a menorzinha, aqui eu chamo de 1, que é a menorzinha de todas, tá? Vocês podem usar, se vocês não tiverem esses coloridinhos, podem usar o verde. E contornar todo mundo aqui agora, vamos contornar com o próprio branco. As cores que nós vamos utilizar, vou falar de novo. Então, ó, o branco, né, 519, o vermelho fogo, 507... o vermelho escarlate, 508, tá? De vermelho nós vamos usar esses dois tons. Esse daqui, o verde musgo, que foi o que nós pintamos o fundo da mandala, 513. E vamos usar esse dourado aqui, que é o dourado solar 598. Então, mesma coisa, ó. Mexer aqui a tinta, pra não ficar seca. Lembrando que a tinta, se a gente não mexe, ela vai ficando seca. E ela vai dando diferença no tamanho do ponto, tá? Então, lembre sempre de estarem mexendo aqui, ó, de mexerem, para que a tinta não mude a consistência, tá bom? E agora, depois de tudo pronto, vamos à parte do desenvolvimento do desenho que nós vamos fazer na mandala. O que nós vamos fazer? Abrir o compasso uns 2 milímetros acima da circunferência aqui que vocês fizeram, só para delimitar, para ela não misturar, né? Então, a gente faz aqui uma abertura. E a mesma coisa nessa daqui. E o que eu pretendo fazer aqui nessa área? Os ângulos que nós trabalhamos. Então, ó, ângulo principal, que são os de 0,90 graus e dividido 180. Aqui, nesse principal, vocês vão abrir o compasso, ó, no olhômetro mesmo, 1/2 milímetro. Então, vocês vão posicionar nessa linha que vocês fizeram agora, com a linha principal do recorte, ó, aqui, e abrir o compasso até exatamente esse espaço que vocês marcaram, de mais ou menos meio. E fazer uma meia lua aqui, ó. Certo? Meia lua aqui. Aí, na próxima linha, vocês vão fazer ao contrário, essa meia lua exatamente no ponto inverso, ó. Entenderam? Ou vai ficar meia lua pra cá, meia lua pra cá, meia lua pra cá, meia lua pra cá. Em cada linha vocês fazem isso. Uma linha a meia lua é pra cá, outra linha a meia lua é pra cá. Vocês vão rebater isso por toda a mandala. Lembrando sempre que cada linha é um lado, tá? Então, ó, essa linha aqui veio pra cima, então essa linha aqui é pra baixo. Certo? Entenderam? Vamos desenvolver isso por toda a mandala agora, tá bom? Não mexendo com a abertura do compasso que vocês já limitaram, tá? A partir do momento que vocês criaram, jogaram aqui da linha 0,5 milímetro e abriram o compasso da outra linha até esse 0,5 milímetro menorzinho, vamos dizer assim, vocês não mudem. Essa mandala que eu estou trabalhando, ela é mandala de 25 centímetros, eu não sei se eu falei pra vocês, mas na descrição eu deixei. Esse trabalho aqui que eu tô fazendo, que eu tô desenvolvendo,
vendo? Ele dá legal para vocês fazerem de uma mandala de 20 até 30, ou seja, 20, 25 e 30. De 20, ela acaba ficando meio apertadinho, mas mesmo assim dá, vocês diminuem aqui a circunferência. Agora, mais do que isso já não dá. Teria que, de repente, repetir esse trabalho que nós fizemos, rebater, fazer de novo, tá? Porque senão isso daqui vai ficar muito grande e nós vamos fazer um puxadinho aqui dentro. E ele não vai rolar, ele não vai, a gente não vai conseguir trazer direto. Teria que depois fazer o puxadinho de maneira diferente para poder compensar toda essa área, tá bom? Joinha desenhadérrimo. Ó, todas as bolinhas, meias bolinhas, né, meias luas. Agora, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão abrir no mesmo lugar onde vocês fizeram a meia lua, agora vocês vão abrir até o final da linha, como se vocês fossem fazer uma bolinha maior. E, ó, vão traçar só meia lua. Meia lua aqui. E meia lua aqui. E aí, depois que vocês fizeram isso em tudo, vocês vão pegar o compasso de novo e vir agora aqui, ó. Nós abrimos daqui até aqui, fizemos essa linha, certo? Agora, vocês vão vir no oposto aqui e abrir o compasso até essa ponta aqui. Vou vir aqui nessa linha e vou abrir o compasso até a ponta de cima. E fazer um risco até encontrar com essa de baixo. Mesma coisa do outro lado, ó. Vou vir aqui e vou fazer isso. E aí, com isso, o que nós temos? Nós temos aqui um pingente, ó. Olha que bonitinho. Que depois a gente preenche ele. Entenderam? Então, vamos lá agora desenvolver todo mundo. Eu não sei como vocês costumam trabalhar com cartela de tintas. Não sei se vocês colocam em godê, se vocês colocam nesses potinhos. Como nós vamos fazer aqui coloridinho, nós vamos precisar de todas as cores ao mesmo tempo. Quando a gente tá usando uma cor, no godê é mais fácil. A gente usa só aquela cor, depois finalizou, a gente tira e limpa. Quando são várias cores, elas vão secando no godê. Então, é interessante por aqui. Se no caso vocês forem usar no godê, vocês podem depois cobrir com papel filme. E isso ajuda a manter a umidade da tinta, ou até borrifar um pouquinho de água em cima para manter a umidade dela, para ela não ressecar. E vocês continuarem usando. Aí vem aqui, mexe, uniformiza aquela água com aquela tinta e usa. E aí, terminou de usar, dá uma borrifadinha de água. Então, eu vou colocar minha cartela de tintas aqui, ó, que seriam aquelas que eu falei para vocês no começo. Essas 4 cores que eu vou colocar aqui, que nós vamos usar agora para fazer aqui essa meia lua. Pessoal, como o contraste com o verde não é tão significativo como o preto, eu achei que ficou um pouco escuro. Então, eu só vou recapitular o desenho que nós fizemos. Então, lembrando, dividimos a mandala em 4 partes e nos ângulos de 15 e 30 graus. Então, abri aqui no ponto. Antes de chegar no próximo ângulo de 15 graus, vamos imaginar que aqui é o ponto 0. Antes de chegar em 15 graus, voltei meio centímetro só para dar um vãozinho aqui, um espacinho. E abri o compasso nesse vão e fiz todas essas circunferências. Ou seja, fiz a meia lua, pulei o ângulo de 15 graus, fiz a meia lua no ângulo de 30, pulei o ângulo de 45, fiz a meia lua no ângulo de 60 e assim sucessivamente. E depois fiz a mesma coisa ao contrário no ângulo que eu pulei. No ângulo de 15, fiz aqui, pulei aqui o de 30, vim pro de 45, fiz no de 45. Então, fui rebatendo. O ângulo que eu pulei, eu fiz no sentido oposto. Depois, o que eu fiz? Voltei, aí eu já mexi com a abertura do compasso, voltei aqui, abri até chegar no ângulo, ou seja, cancelei aquele meio centímetro que nós deixamos aqui. Voltei até abrir no ângulo e criei a segunda linha aqui. Não necessariamente vai até o final, porque a gente só vai precisar de um pedacinho. Fiz isso em todo mundo, depois disso, mexi com o ângulo de novo, aí vim no ângulo oposto, pus a ponta seca do compasso aqui e abri até encontrar o ângulo de novo. Então, no ângulo de 15, vim no ângulo de 30, abri o de 15 e criei até fazer o encontro delas e formar esse losango. Olhem aqui, tudo colocadinho no potinho. Vou vir aqui no dourado, vou molhar, estou usando, ó, o boleador branquinho, tá bom? Na linha central, eu vou trazer o dourado. Então, vou vir aqui, vou puxar até lá embaixo,
Ó, bonitinho. Vou limpar o boleador. É aqui que eu falei que de repente você vem e faz todos os dourados, depois faz todos da outra cor, tá bom? Vou fazer o limite agora daqui de baixo. Então, vou usar o vermelho escuro. Vou trazer aqui e vou puxar também, contornando aquela linha que fizemos, limitando para dar uma certa distância da bolinha branca, tá bom? Então, ó, vou vir aqui e vou trazer. Tá vendo, ó? Nós vamos fazer limitando aqui embaixo. Então, vou trazer aqui de novo o vermelho, vou trazer mais um vermelhinho aqui. Tô usando o vermelho escuro aqui embaixo, tá? Então, ó, aqui. Agora, o vermelho claro, nós vamos fazer a parte de cima, ó. Do lado do dourado, vou trazer um vermelhinho claro. Do outro lado também. E mais um vermelho. E agora, para finalizar e dar luz, vamos trazer o branco. Fazer isso com todo mundo, contornando todo mundo aqui. Então, o que vocês fazem? Fechem todas as cores, ou tampe, ou não coloque de repente no godê, coloca o dourado. Aí que o dourado vem e faz todas as linhas douradas que são as centrais. Depois, o vermelho escuro, vem e jogue todos os vermelhos escuros, depois vem com todos os vermelhos claro, branco, ou na ordem que você acha melhor. Eu pus todos aqui para poder fazer ele inteiro aqui para vocês verem o que eu pretendo fazer, senão a gente vai ficar aqui fazendo um por um. E vou fazer isso em todos os lados. Então, aqui, como eu faço normalmente? Eu pego algum boleador de ponta bem fininha, que vocês tiverem, ó. No meu caso, eu tenho esse daqui, que é ponta fininha, ou pode ser aqueles que vocês usam para arrastar, puxadinho quando precisar, o que vocês usarem. E um de pontinha bem gordinha, né? Então, ó, do pontinha bem gordinha, pode ser o verdinho mesmo que vocês usam aí. Ó, vem aqui, vou molhar o verdinho, vou carregar e vou trazer ele aqui. Vou jogar aqui no centro. Pra quê? Pra eu ter a tinta pra eu poder arrastar, tá? Então, eu jogo aqui no centro. Venho aqui agora com a ponta fininha e vou fazer o desenho, ó. Vou vir aqui, vou trazer... Só contornar, usar a tinta que vocês jogaram. E depois, no finalzinho, dá uma mexidinha nessa tinta para uniformizar e não ficar nenhum caroção. Pessoal, vamos finalizar aqui e a gente volta na próxima semana. E aí vocês voltam com essa parte pronta, porque aí tem bastante detalhezinho ainda que eu quero fazer. Eu quero fazer o ponto duplo aqui com o dourado para dar um destaque. Nós vamos fazer um trabalho aqui também, e aí tem o desenvolvimento aqui também. Então, aguardo vocês no próximo e prometo, último vídeo dessa série da mandala, que é uma guirlanda. Um grande beijo no coração de vocês. Namastê!